Fala pessoal, graça e paz, como é que vocês estão? Nós estamos aqui hoje para mais um dia daquele famoso 3D Podcast. E nós queremos falar sobre um tema aí que, meu Deus do céu, cara, tá aí... Tá no ar, Tá aí no ar, nas né, redes, na internet. Tá no ar, a galera tá conversando bastante sobre isso, cara. Mas antes disso, o Lan tem aquele recado que você já sabe, né, meu irmão? Galera, eu tenho que falar, né? Tem que Precisa, falar. Lan, tem que falar, fogo é Gente, fogo. você que tá assistindo esse podcast, você que tá, né, vai assistir ele inteiro, eu tenho certeza que você vai assistir. Cara, ajuda nós. Curte aí embaixo aí, rapidinho. Se você tiver pelo celular, eu creio que você tá pelo celular, é só você pôr o dedinho aí, não vai nem sair do vídeo, tem um joinha lá. Clica lá no joinha, comenta alguma coisa lá embaixo lá para ajudar a gente. E, se possível, né, eu creio que compartilhe esse vídeo com alguém no seu grupo da igreja, e seus amigos de outras igrejas, enfim, para conversar sobre esse tema. Ajuda a gente a divulgar essa mensagem, que eu tenho certeza que ela edifica o corpo de Cristo, ela glorifica a Deus. E a gente vai fazer tudo isso baseado na palavra. Então, fortalece nós aí, dá o dedo no like. E comenta e compartilha. E se os caras não é inscrito, tem bastante gente que assiste, às vezes não se inscreve. Tá? Confere aí o sininho aí, porque como faz tempo que a gente não posta, pode ser que o YouTube não te avise nos próximos vídeos. Mas então, vai lá, confere lá se tá as notificações, inscrição. E é isso aí, bora lá pro vídeo então. Beleza, gente? Porque vocês precisam fazer parte disso aí. Quando vocês fazem isso aí, vocês estão fazendo parte desse podcast, fazendo parte dessa missão junto com a gente. Então, nós vamos hoje falar sobre... Quando um líder cai. O que fazer quando um líder cai? O que fazer quando um líder cai? Então, depois daquela vinheta marota, né, que a produção nossa entrega aí, você já sabe, né? O que fazer quando um líder cai. Vai lá, produção, solta a vinheta aí. É isso aí, meus irmãos. Hoje, então, nós estamos falando aqui desse tema. Você já deve ter visto na capa do vídeo aí, né, no finalzinho da nossa introdução, sobre o que fazer quando um líder cai. Essa é a pergunta. Nos dias aí anteriores, aí nas semanas anteriores, aí, ali pro meado do final do mês passado, né, o pastor Paulo Júnior, ele soltou um vídeo, né, como se fosse uma espécie de uma nota ali na rede social dele, falando a respeito, né, da ausência dele, ausência, de sendo retirado ali do ministério, da liderança da igreja, né? E ele contou os motivos ali, né? Geralmente é igual eu e o Colan tava conversando, sempre quando um líder é afastado, às vezes é porque adulterou, né? Algo roubou, que a gente fala assim, nossa, meu Deus, né? E nesse caso era uma situação diferente, né? Era um pecado também, né? Que não é diferente de nenhum desses que a gente falou aqui, né? Mas é algo que às vezes muitos presbitérios e algumas lideranças acabam passando por cima, relevando, falando, não, isso aqui dá pra gente conversar, né? E na verdade não foi isso que aconteceu lá, né? Eles tomaram uma decisão que, ao meu ver, né, e ao ver também do próprio pastor, correta de se fazer, né? Ele se retirou da liderança ali, porque estava exercendo uma liderança abusiva, né? Meio autoritária, e estava sendo difícil. E acabou achando por bem, nesse momento, cuidar dele, da família dele, né, sair do ministério mesmo, pastoral, né, da liderança da igreja, até que ele possa novamente ser reintegrado, né, assim sendo a vontade de Deus, como ele próprio falou no vídeo. E, baseado nisso, houve dezenas de pessoas conversando sobre esse assunto, falando, e foi uma coisa que a gente conversou também entre nós aqui, né, alguns pontos que a gente enxergou nessa situação. E a gente quer pegar esse gancho aqui já para falar sobre isso, né? O que fazer quando um líder cai? Essa é a pergunta, hein, Léo? Essa é a pergunta de milhões, né, cara? Porque o que a gente tem visto, né? Esse caso do pastor Paulo Júnior é um caso assim, que movimentou muito. Não só a internet, mas também várias lideranças, né? Todo mundo falando, não no sentido de fofoca, mas por conta da representatividade do próprio pastor. Muito tempo ensinando escrituras, né? Muito tempo sendo... com qualidade, pregações e tudo mais, né? E aí veio, então, essa notícia que ele mesmo reconheceu, tanto que gravou o vídeo lá, né?
A gente não vou falar especificamente o caso dele, Claro. mas de forma geral, né? Inclusive, ontem a igreja dele lá postou uma nota, né? Ele gravou o vídeo, aí a igreja postou uma nota lá, meio que confirmando tudo aquilo que ele falou no vídeo e tal. Mas, às vezes, a gente percebe, o Eric, que muitas igrejas, quando acontece algum tipo de situação como essa, elas têm dois caminhos que as pessoas geralmente seguem, né? Que primeiro o mais comum, né, é a igreja ou a liderança meio que passar a mão no pecado do líder ali, né? Dar uma disfarçada. Acontece muito isso aí, cara. Muito isso aí. Eu lembro de um pastor que ele confessou adultério no púlpito e a igreja falou pra ele: não sai não. Né? Não sai, não fica aí. Fica aí, né? né? Tipo, descobriu depois de 10 anos que a menina do louvor, a menina tinha um filho de 10 anos com o marido que também era do louvor. Depois a menina começou a crescer. Chegou ali, uns 9, 10 anos, o pai da criança falou: isso aí parece que o pastor da igreja. Aí foi fazer o teste, era filho do pastor. Então, olha a doideira, cara. Então, geralmente, esse tipo, como você falou, geralmente é pecado sexual, geralmente é questão de roubar a igreja, várias coisas, né, cara? E às vezes as igrejas fazem de tudo pra preservar no sentido de passar um pano quente, né? Sim. Passa um pano quente, se for uma igreja que ela tem mais igrejas, uma rede de igrejas, por assim dizer, troca o cara de lugar. Não, coloca ele lá agora em tal estado, que daí lá ninguém conhece, ninguém sabe. Muitas vezes dá aquele tempinho só pra baixar a poeira. Sim. E tem um outro caso, outro extremo, que é malha o cara, né, cara? Acabar Regaça, com a vida dele. acaba com a vida dele, acaba com tudo com ele. E aí, o que a Bíblia fala pra nós, cara? O que a Bíblia fala? E por que quando um pastor ele cai necessariamente, né? Na minha opinião, é diferente quando um membro da igreja ele peca ou ele cai. É justamente por causa da responsabilidade, a influência, quem o pastor é da igreja, a referência que o próprio ministério traz, né? Não o pastor em si, mas a liderança, né? Sim. Vou colocar a liderança como Um um próprio todo. líder, né? Um líder, Uma pessoa influente. Pode ser um Exatamente. pastor, um líder Um líder de jovem, célula, de cara. célula, né? Exatamente, cara. Porque ele exerce influência e autoridade sobre outras pessoas. Então, ele tá ali na frente ali. E a própria palavra de Deus coloca o líder, né, como essa pessoa. Então, por exemplo, quando a Bíblia vai falar para nós a respeito da liderança, ela fala lá em 1 Timóteo 3 as qualidades, né, do bispo ou do pastor, depois repete as qualidades do diácono lá embaixo. E a gente vê ali que um pastor, ele precisa ser a qualidade ali, ele basicamente ele precisa ser um crente. Sim. Porque todas as outras qualidades que estão lá, todas as qualidades que estão lá, pode ser requisito para exigir de qualquer crente. Pô, não pode ser muito dado ao vinho, né? Não pode, é marido de uma mulher só. Entendeu? O que ele tá falando? Olha, esse cara precisa ser crente, cara. E aí tem duas especificações lá que destoa de um membro comum, de uma pessoa membro da igreja, que ele precisa ser apto para ensinar, né? Isso não é exigido de um membro da igreja. Sim. Mas alguém Um com líder, sim. precisa ser apto para ensinar. E tem mais um lá que não pode ser neófito. Não pode ser um novo convertido. Sim. Que também não exige de um Isso membro. do próprio membro. Essas são as duas qualidades excepcionais que a liderança ou alguém que está ali precisa ter. Né? Não pode ser novo na fé, porque não venha cair na cilada do diabo, né? Isso que o Paulo vai falar. E ele precisa ter essa aptidão no ensino. Fora isso, ele é um cristão comum. Né? Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade de olhar para uma liderança e entender, cara, ele é um cristão. Sim. Ele é um membro, é uma ovelha também, que também precisa de cuidados. Então, a Bíblia traz essa entre aspas, né? Essa humanização, cara. É um cara humano, né? Não é um anjo, não é nada. Por outro lado, ela também evidencia que a posição que ele ocupa é uma posição diferenciada. Sim. O próprio Tiago vai falar no capítulo 3 que, olha, não queiram muito de vocês serem mestres, que vocês vão ser cobrados com o maior rigor, né? O livro de Hebreus, cara, deixa eu ver, Hebreus 13 fala assim, ó: lembre-se dos seus líderes
que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Então, o que o autor de Hebreus está falando? Ele está falando para a igreja, olha, você vai olhar para o seu líder, então por isso que o líder ele tem essa, ao mesmo tempo que ele é um crente comum, com alma, que precisa de cuidado e pastoreio, ele também exerce uma função de que as pessoas estão olhando para ele, e é essa função, quando a gente levanta um líder, né, você quer liderar, tal, não sei o que, quem está falando para essa pessoa? Você quer ser o exemplo para os outros irmãos? É esse segundo, porque tá falando aqui, ó, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Então, por isso que tem esse crivo, né? Quando você vai levantar alguém para liderança, tipo, você não pode pegar por afinidade, amizade. Não, e é isso que o Paulo vai falar. Né? Não imponha, o Paulo fala em Timóteo lá, não imponha as mãos sobre alguém precipitadamente, que senão você participa do pecado dele. Nossa, que responsa. Que responsa, né, cara? Que responsabilidade, hein, líder? Exatamente. Então, a liderança, ela, ao mesmo tempo que a pessoa é uma pessoa, a posição que ele ocupa é uma posição de referência e que também tem os seus... a Bíblia também trata como algo de honra. Sim. Quem almeja o episcopado, né? Boa obra almeja, fala o trabalhador... Enfim. Mas não é isenta da responsabilidade. É esse o ponto. É esses dois. Então, quando junta esses dois pontos, tanto da humanização e do crente comum que a pessoa é, junto com a responsabilidade que carrega, a gente consegue chegar num ponto. Então, quando um pastor, principalmente com mais influência, né, pega esse caso, acontece isso, há um susto por conta justamente da representatividade. Você tem aquela imagem do pastor combatendo falsas doutrinas e tudo mais, mas por outro lado, a gente tem que olhar também e ver a pessoa. A gente não olhar somente e ver a pessoa, ver o irmão, ver o pai, ver a mãe, né, ver o filho, às vezes é um marido, né, e olhar para a família, olhar para o cuidado. E quando qualquer crente na igreja, olhando o pastor como esse cristão, né, membro do corpo de Cristo. Lá em Mateus 16, né, Mateus 18, eu acho que é Mateus 18, vai falar para nós que quando o irmão peca, a gente tem que ir lá e repreender ele. Sim. E isso não difere de um pastor, não difere de uma liderança. Né, ali, vou colocar o líder. Se um líder cai, o que precisa ser feito? Em primeiro lugar, primeira coisa, né, como um crente comum, é preciso ir lá e primeiro repreender. É preciso ter uma repreensão. E aí Jesus falando, se ele se arrepender, você ganhou seu irmão. Oh, maravilha. E aí vem então o trato, a pessoa está arrependida, você não vai pisar na pessoa, você não vai massacrar, né? Ver a alma, eu quero, nossa, enquanto a tripa dele não estiver para fora. Porque às vezes o crente se mostra aquele rancorzinho, né, cara? Ainda mais no caso, às vezes, quando a liderança é uma liderança, às vezes, que ela é exemplo e tudo mais, mas é firme, né? Aí quando cai, fala, agora é a hora, gostava de ficar... E às vezes bota o sentimento no coração, muitas vezes, cara, de tipo, sabia, cara. Tava alguma coisa errada ali, cara. Não, tava muito certo. Era santo demais. Era santo demais. Você fica torcendo as pessoas não serem como Jesus, para que quando essas pessoas que geralmente assim, fica... cara, é difícil ser pecador perto ali daquela pessoa, porque às vezes exala uma santidade, mas quando aquele pecador se mostra comum... Sim. Eu sabia, cara. Não, eu sabia. Não, era assim mesmo. Eu já não me enganou. Nunca me enganou. Então você começa a ver, e nesse caso até desse próprio pastor, vi muitas pessoas falando, cara. Não, e se for fuçar, tem mais coisa aí. Caso de adultério, que não sei o que. Muita gente comentando. Nossa. E parece que até torcendo. Para que houvesse. Para que realmente tivesse casos nesse sentido. Não basta ter machucado a unha do corpo de Cristo, tem que ver arrancar o dedo. Não, tem que decepar, cara. Então, assim, só que feito isso, preocupa primeiro com o coração, né, cara, do pecador. Porque a ideia da repreensão àquele que cai é restaurar o irmão, é restaurar o filho, né, cara? Sim. Não é restaurar o ministro ou a posição. É restaurar o filho que caiu, né, cara? Claro. Então, é pensar nessa questão, nesse lado, nesse sentido. Entender a importância da referência, mas primeiro olhar para esse lado, pelo menos na minha opinião. E aí, depois feito isso, a pessoa se arrependeu, tudo, aí nós vamos para uma questão agora eclesiológica. Né, cara? Porque aí tem o outro extremo, né? Que as pessoas querem, tipo, ao pastor, às vezes, a gente usa geralmente pecado sexual porque à vista das pessoas parece ser mais escandaloso. Então, o pastor adulterou. Aí, não, dá uma...
disfarçadinho ali, não foi bem assim, ou fez qualquer outra coisa, deu mau testemunho, anda aparecendo bêbado aí pros cantos aí, tá dando mau testemunho lá, de acordo com a lista de Timóteo, ele precisa ser irrepreensível. Sim. Obviamente, ele não vai ser perfeito, não vai pecar, mas ele precisa, como a gente viu também em Hebreus, ser um exemplo para que as pessoas copiem a sua fé. Não no sentido, a fé não é no sentido de crença, tipo, o tanto que ele tem fé em Deus, não é isso. É fé no sentido de conduta, fé no sentido como ele comporta no evangelho, nesse sentido. Então, feito isso, a pessoa se arrependeu, agora tem uma questão eclesiológica para tratar. Né? Como é que fica a igreja? Como é que fica a liderança desse próprio pastor? Né? Ele descumpriu um requisito bíblico. Ele descumpriu. Né? Aqui em Hebreus a gente vê também lá em 1 Timóteo, né? Que ele precisa ser irrepreensível ali. E aí é uma palavra que usa, que até é pesada, né, cara? Mas ele se torna então desqualificado para o ministério. Não é que ele vai para o inferno, não é que ele... nada disso. Mas para aquela posição, ele não está mais qualificado. Sim. Porque a Bíblia também tem preocupações com as pessoas que estão sendo cuidadas. Então, às vezes, muitas pessoas criticaram até a própria posição da igreja, nesse caso do pastor. Nossa, não podia fazer isso, que não sei o que, não sei o que. Mas tem duas vítimas ali. Né? Porque quando eu vi até alguém falando assim, ó, no caso, quando é assim, o vilão é o pastor. Em certo sentido. Porque, no caso, ele feriu de forma a igreja. Então, tem uma vítima que não é ele nesse momento também. Sim. Tem aquela igreja que foi ali ferida. Muitas pessoas foram vai precisar passar por todo um trabalho de conserto. Exato. Algumas pessoas ficam descrentes, né? Às vezes traumatizados com o trato. A gente conhece pessoas assim, Nossa, né? Demais, eu conheço pessoas que foram líderes de células de outros ministérios que às vezes contou a respeito de abuso, às vezes de ir na casa desse líder e na hora que tá dormindo, né? Passagem de mão, alguma coisa, e a pessoa ficou descrente daquilo. Olha só, então, cara. assim, é uma coisa a ser tratada também, Exato. né, cara? Exato. Então tem uma vítima ali também, né? São duas, entre aspas, em certo momento, o pastor, no caso, que feriu ali, mas tem uma vítima que é a igreja também. Então a Bíblia sempre está dando apontando o cuidado também para a igreja. A igreja também precisa ser cuidada. A igreja também precisa ser preservada, né, cara? Porque parece que a intenção da disciplina eclesiástica, né, cara, tanto para pastores, para igreja, para liderança no geral, ela vem com essa função de restaurar, né, o irmão que cai, mas também de gerar temor nos outros. Então, outras lideranças que estão olhando aquilo ali, falam, nossa, cara, gera temor. Então, sempre quando tem uma disciplina, é nesse sentido, para que os outros tenham temor. Você pega lá em Ananias e Safira, quando o Espírito Santo mata Ananias e Safira, fala assim que os outros temeram, gerou temor no coração. Isso. Então, quando tem alguma disciplina, as pessoas olham e tendem a temer aquilo. Quando Pedro ele está agindo de forma hipócrita lá, que Paulo fala em Gálatas, né? Aí Paulo fala assim que ele foi e resistiu Pedro cara a cara. Sim. E aí ele falou assim, mas até Barnabé caiu nessa Conversa de Pedro, né? Nessa conversa, hipocrisia. E aí quando ele repreende também, ali, repreende público, na frente de todo mundo. Né? Não chamou ali a parte assim, sozinho. Fazer uma reuniãozinha que seria. Porque era algo que não era algo, entre aspas, que se resolvesse no particular, né? Sim. Inclusive, muitas pessoas têm essa questão, né, de dificuldade de ser público, tornar público essa repreensão. No caso, o próprio pastor, nesse caso específico, o pastor entendeu que ele precisava tornar público, porque o ministério dele era público. Né? Eu não acho, por exemplo, você pegar uma igreja que não tem ministério na internet, tudo, tem que ficar postando na internet as coisas que acontecem na igreja. Sim. Se a influência da igreja é só ali na igreja, resolve ali, né? Resolve ali na igreja, não tem essa necessidade. Né? Mas como em alguns casos, os pastores hoje têm ministérios que vão para além do Brasil, enfim, talvez é preciso mostrar esse cuidado. Que foi o caso, não a gente está falando dele especificamente, mas a gente viu isso acontecer na liderança da igreja UAN do Rio de Janeiro, né? Até que o pessoal da Ticum
entrou ali para poder ajudar, né, numa solução. Esses líderes foram também tirados da frente da igreja para serem tratados também. Exato. Né? A gente viu isso acontecer dentro da igreja da Bola de Neve, né, o que aconteceu essas situações também. E eu acho que o caso mais sério de todo foi a respeito do rapaz lá nos Estados Unidos, lá, né? A questão das crianças. Da Luísa Rosa lá, né? Isso, a questão do marido dela. Então, assim, a gente vê que tem situações que não tem como mesmo, né? Cara. Você deixar ali, tentar colocar um pano quente. Exato. É assim, um exemplo para isso mesmo é o próprio pecado de Davi. Né? Quando Davi ele adultera, né, e ele é corrigido ali, Davi era rei. Então, assim, o que aconteceu ficou evidente, porque depois o marido de Betseba morre. Urias, né? Isso, ele vai morrer. Davi vai pegar a mulher para ele, a mulher tá grávida já. Então, assim, não era uma coisa que tinha como ser colocado pano quente, né? E houve ali tanto uma repreensão, um algo ali foi tratado por Deus ali também. E assim, uma coisa que eu vejo, que eu acho bacana nessa situação, e já pegando até o exemplo do Davi mesmo, é aquilo que a Bíblia diz mesmo, né, sobre o confessar, né? Aí quando a misericórdia vem é nesse sentido, né? Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, entendeu? né? Então, assim, acho que esse ato é o que ajuda, né? Porque quando a liderança, no caso em si, ela tenta mascarar isso daí, ela deixa sem vergonha o líder. Porque é igual o filho. Né? Se a gente tem uns filhos nossos, ele faz alguma coisa que está fora daquilo que a gente ensinou para ele, você corrige ele, a tendência é ele não fazer mais. Se você fala assim, não, ele é criança, a tendência é que aquilo que hoje é pequeno se torne maior, porque não foi corrigido, sabe? Então, às vezes, nessa questão de igreja pública, no caso igual o dele mesmo, que é um ministério público, né? Fica evidente, todo mundo fica em alerta. Às vezes, na igreja assim, que menor, igual a nossa mesmo, se acontece da gente acontecer algo assim e tudo mais, é muito mais fácil de ter esse pano quente, né? De ser passado isso se a liderança não for uma liderança coerente, que respeita os preceitos bíblicos, né? Que olha para Deus para dentro da igreja, a realidade do negócio de uma maneira mais assertiva, né? E uma das coisas que acontece muito, que é minoria ainda no Brasil, né? Você pega poucas igrejas, né, trabalham dessa forma. Por exemplo, eu pego o Disoscope, pega a Onda Dura, que é uma igreja que às vezes eu acompanho um pouco lá, a igreja daquele Leandro Vieira, e algumas outras igrejas que a gente tem como referência, assim, eles trabalham no modelo que eles sempre falam de presbitério, né? De vários homens compondo, né? Vários pastores, presbítero, na Bíblia é a mesma coisa, né? Compondo uma mesa para decidir o governo da igreja, né? Decidir como que a igreja vai caminhar, e tem um presbítero sênior, que geralmente é o pastor da igreja, né? Que é que tem ali a sua decisão ali, mas que tem ali o peso do presbitério. Então você pega a igreja presbiteriana, é a igreja que trabalha com tem um presbitério. Né? Já as igrejas batistas, elas trabalham muito com assembleia. Então, tipo, a igreja presbiteriana é o quê? A igreja vota em pessoas para as pessoas votarem o caminho que a igreja vai seguir. Então, o presbítero representa os membros, porque ele foi votado para estar lá. Para estar lá, né? Como se fosse uma eleição pública, né? Igual a gente vê, só para você poder entender. E aí, a igreja batista, não, ela não faz esse caminho, esse atalho, né? Ela vai direto para a decisão com a própria igreja. Então, faz aquele punhado de assembleia, vai votar salário onde vai investir tal dinheiro. Faz a assembleia lá e tudo mais. E isso é minoria na igreja. Isso é minoria no Brasil, né? Em qual que é a maioria? É um pastor, ele pastor é o dono da igreja. Pastor Mor. Essa foi a pergunta que o menino fez pro mim ontem ali, o Alifer. Ele perguntou pra mim ontem, quem que é o dono da igreja aqui, pastor? Eu falei, Jesus. Ele falou assim, não, mas, assim, fora ele, assim, quem que... Aí eu falei pra ele assim, quem toma conta da liderança aqui das pessoas é eu, Colan. E aí tem a galera que compõe o restante aí, que faz parte disso. Aí ele falou, que legal. É por causa disso, cara. Então, tipo, mas qual que é o perigo disso, cara? Isso aí, o pastor dessa igreja corre risco, porque ele não vai ter um Natan na vida dele, cara. Sim, cara. Entendeu? Ele não tem um Natan que chega nele assim e fala, cara, eu acho que você tá
pegando um pouquinho pesado no trato com a sua família, cara. Eu acho que você tá pegando um pouquinho pesado aí. Porque é o que aconteceu lá na igreja lá. Essa igreja do pastor Paulo Júnior, o que aconteceu? A liderança ia, né? Foi com ia, né? Ia e repreendia ele, falava, olha, tá assim, tá passando do ponto. E ele se fechou. Não, ele não reconheceu essa repreensão por várias vezes, até que chega um ponto, então, em que a liderança chega e fala. A igreja vem e fala, e a pessoa, aí é o momento de abrir os olhos dele, né? Enfim, cara, é ruim quando um pastor não tem esse tipo de pastoreio. Porque o sentido disso aí é um pastoreio mútuo. Isso. Pastor discipulando pastor. É lógico. Reconhecendo essa parte humana, o crente que tá ali. Né? E né, às vezes nessas igrejas onde nós estamos dando um exemplo, que existe aquele pastor mor, né? Aquele que é o supremo, o senhor É o intocável. Né? É o intocável. O ruim, às vezes, é que para não perder essa autoridade, né? Ele acaba tendo outros pastores. Mas esses pastores nem sempre são levantados pelas capacidades que são ditas ali, ou pelo que você acabou de ler em Hebreus aí, mas sim pelo fato de ser amigo. E isso, quando ser amigo, é mais difícil, né? Não é igual nós, o caso nosso, né? Somos amigos de muitos anos, né? Tem outros líderes que estão com a gente que são amigos nossos, mas a gente não tem essa dificuldade de um chegar no outro e falar, poxa, tá acontecendo isso, né? Ou eu tô vendo isso. Ou às vezes ninguém de nós precisa um falar pro outro, que não, às vezes a gente mesmo, tendo do podcast, que a gente tava conversando sobre algumas coisas. Então, se às vezes a gente pensa, poxa, cara, eu não acho legal isso, eu não sei nem como resolver isso aqui, sabe? E eu acho que isso é que acaba abrindo espaço para a liderança não somente cair, como ficar prostrada. Exatamente, cara. E o problema é sempre ter aquela pessoa que ela é dona da igreja e ela sempre vai conduzir aquilo que ela vai achar ali. Então, vai chegar lá onde, ó, Deus falou para nós que é esse caminho aqui. Mas, peraí, calma aí, cara. Vamos analisar, né? Vamos ver. Mas não faz sentido, véio. Tipo, a visão da igreja não é essa, né? Do nada. É antibíblico isso, né? Não, mas Deus falou, então você tem um corpo ali que fala, ó, vamos cuidar desse pastor aqui, cara. Isso não significa excluir, mas no sentido de conselho, né? No sentido de conselho. E isso protege, cara. E isso, você vê aquela pregação do Douglas lá, que ele pregou na igreja dele, acho que você chegou até a postar no grupo da igreja, cara, que, cara, ensinaram os pastores a andar sozinhos, cara. Ah, sim. Você entendeu? Porque colocaram na cabeça de que é um ministério solitário. É melhor assim também. Exato, cara. Entendeu? Ninguém vai ver suas imperfeições, ninguém vai não sei o quê. Então, quando você tem uma, que é muito falada, liderança plural, isso aí acaba, cara. Porque, claro, cara, você não vai abrir suas dificuldades para qualquer um. Sim, é óbvio que você... eu preciso mostrar que eu sou tão humano que eu vou mostrar tudo para todo mundo ver. Não, cara. Você tem ali as pessoas selecionadas ali, que é aquela que você abre o coração. Inclusive, o exemplo que você deu de Paulo é uma coisa que a gente vê que Pedro, na conversa, Pedro reconhece o erro dele. Nossa, puxa, é verdade. Por que acontece isso? Porque ele vê Paulo, não era qualquer pessoa, né? Não era qualquer liderança que estava perto dele, não era qualquer membro da igreja. Não que Deus não possa, né, às vezes, usar uma dessas pessoas para conversar com a gente em alguma situação, né? Mas quando a gente está cercado de pessoas que realmente, primeiro, amam a Deus, a Jesus, amam a palavra dele, amam o reino, cara, a probabilidade de acerto, cara, ela é 90% maior do que o erro. Por que 90%? Porque sobra os 10% da humanidade da gente, né? Mas, assim, a tendência de acertar é muito maior, sabe? E aí a gente vê Pedro falando, não, de fato, é isso aí, vamos fazer diferente. E depois lá na carta ele fala, Paulo escreveu umas coisas difíceis lá, então ele reconhece que o Paulo, nas suas cartas, ele era inspirado, porque ele fala assim que, assim como as demais escrituras, né? Vai falar lá em, acho que 1, 19, 20 lá, que ele escreveu, foi movido pelo Espírito Santo, assim como as demais. Então, Pedro reconhece essa autoridade que Paulo carregava ali. Então, isso aí é importante, cara. Ter esse negócio. Não ter um mor ali, igual você falou, né? Um pastor que ele comanda e tem uns laranja.
Às vezes tem uns laranja, né, cara? Fica Que é a ali. ossa. Só pra assinar, Exato. assinar os papéis, né? E bater palma e tá tudo certo, não mexe e tem ali os seus privilégios. Cara, tem muita igreja assim, cara. Tem muita igreja assim. Geralmente essas igrejas. Tem uma que tá na minha cabeça aqui, cara. Não vou falar. Mas que eu vejo a cara daquele pastor, cara, eu fico indignado, cara. Que você dá pra ver que é um rodear de pessoas. Puxa saco mesmo, cara. Bajulador. Você vê esses caras chegando em lugares, né, com gente em volta, um monte de gente querendo se aproximar como se fosse assim, um rei da parada, sabe? Então você tem essa blindagem que é feita ainda, que a própria estrutura faz para que quando esses pastores erram, eles não vão ser atingidos, não vão ser corrigidos, não vão ser repreendidos, nem muito menos cuidado. Né, cara? Muito menos cuidado. Então, eu vejo que esse lance, quando um pastor ele reconhece, ele cai, eu acho que tem esses dois pontos, né, que nós falamos aqui. Primeiro, a repreensão, né, cara? Não quando ele cai, mas se ele mostrou que tá caído, porque já foi repreendido antes, né? Então, essa repreensão é importante ter, mas em um outro texto também, que em Gálatas, cara, que a gente tem dificuldade, em Gálatas 6. Quer ver, ó? Olha que o apóstolo Paulo fala. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para cada um também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então Paulo trata, olhando a liderança como, poxa, é um irmão que está ali, cara. É claro, ele está desqualificado para liderar. Ele não é capaz agora. Mas eu não vou parar de ir na casa dele. Isso. Eu não vou parar de conversar com ele, cara. Eu não vou parar de, tipo, irmão. Se ele é um crente arrependido. Não tem como excluir do corpo. Não, cara. Não tem como a gente falar, não. Você não. Diferentemente quando a pessoa ela errou, ela não confessou, ela não reconheceu. Exato. Entendeu? Essa própria pessoa que tá com esse coração desse jeito, ela espirra do corpo, né? Ela acaba saindo fora, né? Exato. Ou se ela tenta permanecer, ela não consegue, né? Agora, quando você depara com uma pessoa que ela errou, ela foi repreendida, ela reconheceu, se afastou, está disposta a ser trabalhada, não tem como você simplesmente só excluir a pessoa do negócio. Acho que eu vejo assim, dois extremos assim, na situação. O extremo de que tem muita pessoa que humaniza demais o líder. Não, mas aquele é humano, que é a coisa toda. Igual você falou, né? Confessou adultério na frente da igreja. Ele falou, não fica, pastor. Nossa, ninguém fez o que o senhor fez. E tal. Talvez pode ter sido essa conversa. Mas o que aconteceu depois? Como que foi a continuidade disso tudo? Ele foi tratado, foi trabalhado, tiraram ele daquela posição, colocaram alguém ali e tal. Como que foi? Provavelmente não, né? Ficou 2 meses fora do ar e voltou. Então, baixou a poeira. Então, não resolveu. Não a probabilidade de acontecer isso de novo é enorme. Não é que a pessoa não arrependeu. Sim. Tipo, não é que a pessoa não abandonou o pecado. Não. Até uma vez eu vi o Luciano Subirá falando sobre isso aí, cara. Que uma vez ele repreendeu, né? Lá em Ciência aí. O líder foi lá, pecou, né? Um dos pastores da equipe dele lá, né, envolveu com outra mulher, tal, relação fora do casamento, e aí foi disciplinado, né, e aí, cara, é aquela luta, porque ele tá desqualificado pro ministério, ele não é capaz de exercer, e ele perde o salário da igreja, porque ele não vai exercer mais aquela função, nem pode naquele momento, tudo, e o cara, ia pro mato, cara, chorar, sabe, ia pro mato, gritava, outras pessoas iam com ele, aquele arrependimento mesmo, né, cara? O Charles Spurgeon ele fala isso, né? Que o seu pecado, que o seu arrependimento seja da mesma proporção do seu pecado, né, cara? Então, tipo, o cara ia lá e escandaloso, cara. Arrependido e tal. E aí, só que ele não foi restaurado, passou meses e tal. E aí uma membro da igreja do pastor chegou no pastor Luciano Subirá assim, e falou pra ele assim, até quando vocês vão ficar punindo o fulano? Aí o pastor falou pra ele assim, punindo? Mano, não estão punindo ninguém. Não, porque já não arrependeu, que não sei o quê. Aí ele deu uma resposta lá, tipo, olha, ele se arrependeu, eu não sou capaz de perdoar ele, porque no sentido de que Deus já perdoou ele. Né? Ele já tem o amor da igreja, a liderança já perdoou ele, a igreja perdoou, Deus já perdoou tudo, mas então por que ele não volta? Não, porque ele perdeu a autoridade. E a autoridade agora é reconquistada com o tempo. Você entendeu?
Não é que tipo, ele não tenha arrependido, não é que ele não tenha alcançado perdão de Deus, da igreja, da liderança. Todo mundo já perdoou. Só que a autoridade ela é reconquistada com o tempo. Sim. Porque para a igreja agora ver aquele cara não como um adúltero, cara, vai tempo. Demanda tempo. Demanda tempo, cara. Demanda tempo. É igual uma vez eu tava falando na live com o pastor Michael, né? E aí nós tava falando sobre esse assunto de casamento. Eu falei, pastor, presta bem atenção. Se alguém, uma irmã que quer estar com o marido assim, destruído, casamento acabado, assim, tá só o pó. Você acha que essa irmã quer com o marido dela, né? E quer restaurar o casamento, a irmã quer restaurar o casamento dela. Você quer que ela, você acha que ela vai querer que o marido dela vai aconselhar com o pastor que em 20 anos ele casou 4 vezes? Ou aconselhar com o pastor que em 20 anos ele tá com uma mulher só? Se ela quer restaurar o casamento dela. Ela não vai querer que o cara vai conversar. Meu cara casou 4 vezes. Pra ele falar assim, larga e separa. Ou seja, ele não tem capacidade, autoridade de aconselhar casamento nenhum. Ele tá desqualificado. Uhum. Ele é um crente que ama Jesus, que pode, sei lá, fazer algumas coisas na igreja, mas ele não serve mais para ser o membro olhar para ele, eu quero copiar a vida desse cara. Quero copiar a fé dele. E não copia, não. Entendeu? Então é nesse ponto. Aí o pastor Luciano fala isso, cara. E aí essa autoridade, ela demanda tempo. Olhar as pessoas, olhar mais uma vez, perder aquele olhar. Porque às vezes perdeu, mas acontece uma situação que o cara, às vezes a pessoa tá certa. E aí, tipo, por causa daquilo lá, vem aquilo lá tudo de novo e torna a pessoa, mais uma vez, suspeita de erro que ela... Não cometeu, às vezes. Exatamente. Né? E nas escrituras, Paulo, ele meio que... a impressão que dá é que um líder não pode ter esse tipo de imagem. Tanto que, quando alguém for levar alguma acusação para algum presbítero, sobre algum presbítero, Paulo fala, tem que ser com testemunha. Por quê? Não tem que averiguar. E não é testemunha assim, a pessoa lá da fulano de tal. Não. É alguém que está próximo, alguém que viu. Não é qualquer um vem falar fulano, falar qualquer coisa que Sim. a igreja vai sair reunindo e vai... Não. Taxando a pessoa. Vai taxando. Não, de maneira alguma. É olhando, porque a liderança é alvo de acusação, cara. Você sabe disso, cara. Sim. Você sabe disso. A liderança é alvo de acusação, tanto a sua vida, outras pessoas. Você sempre fala isso, né? Parece ter um X nas costas, né, cara? Porque as pessoas sempre estão esperando alguma coisa pra falar, cara. Sim. Pra acusar. E aquele lance que eu sempre falo, quem não pode errar sou eu. Às vezes você vê muitas coisas acontecendo e fala, cara, eu não posso errar, eu preciso estar naquela dependência. E aí tem esse lado da humanização exagerada, né? E tem o outro lado da extremidade, onde a gente quer ver sangue, né, cara? Exato. Às vezes a pessoa, não, cara, igual você falou nos comentários, poxa, não, se procurar tem mais, aí aquilo, né, que às vezes a gente viu ali, a pessoa caiu em adultério, era um líder abusivo, aí às vezes a gente naquela ira de fazer justiça, né, cara? A gente acaba se tornando igual, né, cara? Não, e teve um caso aí, eu não acabei comentando numa página, num dos comentários lá, o cara falou isso aí, não, tá passando pano pro pregador, pro pastor, que não sei o que, não sei o que. Aí eu fui lá e respondi no comentário dele, o que você quer, cara? Eu coloquei assim, o cara já confessou, a igreja já disciplinou, a igreja, o cara veio a público falar, que mais que você quer? Você quer que ele conte os detalhes, o que ele falar para as igrejas, do coisa? Não é bom, não tem que ver sangue para saciar a justiça da turma? Por quê, cara? Não, cara, que aconteceu milhares de coisas, deve ter acontecido mesmo. Sim. Mas não é importante para... O que eu tenho a ver com isso, cara? Aquilo lá que é feito ali de falar, olha, tá ótimo, cara. Essa exposição ninguém precisa ter, não. A igreja que precisa tratar. E é louco isso, cara, porque a palavra de Deus, ela mostra isso, e Paulo também deixa isso claro, que o corpo de Cristo, entre aspas, vou usar um termo aqui que é atribuído a Deus, mas não falando na proporção de Deus. O corpo de Cristo, a igreja, ela meio que é soberana nesse sentido, no sentido de que ela tem autoridade também nesse pastoreio com a liderança, entendeu? Então a igreja decidiu, cara, é aquilo lá, se um ou dois estiver reunido no meu nome, Sim. No contexto de disciplina. Então, nesse sentido, a igreja, eu falei, não usei todo esse exemplo lá, mas falei, a igreja disciplinou, cara. A liderança, o conselho aplicou a disciplina e se colocou para restaurar. A mão foi lá e
repreendeu, mas a outra E é uma ergueu. situação que não tem a ver com o corpo de Cristo de forma universal, né? Tem a ver com os domésticos da fé. A igreja local, né, a igreja cara? local. Então, assim, Exato. não deve uma satisfação para nós. De maneira a satisfação alguma. foi dada no vídeo que ele colocou lá e a nota que a igreja Bem também superficial, colocou. como tinha que ser mesmo. E pronto, e foi, né, cara? Exato. Até mesmo, às vezes, a gente segue em vários perfis e é isso aí. Mas os domésticos da fé ali mesmo, a igreja local que precisava desse tratamento e eu creio que foi, né, resolvido, né? Eu acho que saiu uma notícia lá que depois o próprio pastor saiu ligando para vários irmãos que ele provavelmente feriu na fala, em várias coisas que na nota lá. Ele saiu ligando para vários irmãos e pediu perdão, assim, especificamente, assim, que coisa doida, né, cara? Espero que isso inspire a gente. Cara, é doido, cara. Porque, que pastor que você viu sendo disciplinado por abuso? Nenhum, rapaz. Primeira vez que eu tô vendo isso. Nenhum, cara. Esses dias saiu o áudio de uma pastora lá no Nordeste, lá, metendo pau nas irmãs que fizeram festa pro marido dela lá. Pastora conhecida aí, cara. Você sabe quem que é? Pastora nordestina lá, cara. Famosa, escreveu o livro aí, cara. Esse cara... Sabe quem que é? Metendo pau, cara. As irmãs fizeram uma festa pro marido dela, um pastor da igreja. E aí levantaram uma oferta de 3 mil reais, a igreja é grande. Fizeram uma oferta de 3 mil reais e fizeram lá um bolinho lá. Ela disse que se sentiu envergonhada com aquilo, cara. Nunca foi tão humilhada. Capaz. Né? A gente tem que cuidar de pessoas sujas, mal educadas, que não sei o que passar. Você vê, cara. Bagulho doido, filho. Se não é abuso, é o quê, cara? Tá louco. Mas tá lá, entendeu? Tipo, dá aquela abafada, aquela sossegada. Então, tipo, não seria um caso, não sei, cara. A igreja que tem que ver os casos a caso do dia a dia. Mas você vê que, sim, que por trás, às vezes, da cortina, existe uma cultura de abuso em igrejas e você não vê ninguém sendo afastado por abuso. É o primeiro caso no Brasil que eu vejo isso aí, cara. Verdade. Eu mesmo vivi uma situação dessa aí nessa semana. O pessoal parabenizando meu irmão lá no grupo lá, de aniversário. Eu olhei lá escrito assim, parabéns, diácono. Aí eu pensando, sei lá, eles estão parabenizando o diácono, mas tem mais gente, né, que compõe isso daí. Gente, o de hoje não é só do irmão Wesley, né, o evangélico. Não é só dele, não, é de todo mundo que serve aí e tal. Aí você postou lá um texto. Aí coloquei lá o texto lá sobre diaconia, tudo que é, no grego, aquela coisa toda. Daí quando vê, todo mundo dando parabéns, eu falei assim, acho que é aniversário do irmão. Aí eu tinha que mandar lá, pessoal, perdoa eu, cara. Foi um mal entendido, rapaz. Tava pensando que tinha a ver com questão de serviço na igreja, diácono, esse lance todo aí. Não é aniversário. É porque a gente chama o Wesley carinhosamente de diaconão, né, cara? Porque ele é grandão, né? Diaconão, e deu isso aí, cara. Então imagina só, essa igreja disciplinar o pastor, velho. Isola essa conversa no coisa lá. Já era. Pastor abusivo. Nossa. Não permite parabenizar mesmo da igreja. Ei, meu Deus, cara. Só Jesus, mas cara. assim, a gente já viu diversas situações. A gente já viveu situações, dessas situações, assim, desse modelo de liderança, né? Cara, quando você tem medo de falar alguma coisa perto de algum líder, pra uma reação, já alguma coisa tá errada. Já é alguma coisa, né? Você, tipo, tem medo de expressar alguma coisa, tá errado, cara. Porque não faz sentido isso, né? Acho que dentro de uma igreja, dentro da liderança, uma coisa assim que às vezes as pessoas não entendem sobre a liderança é que a liderança, ela não é para ser autoritária, né, cara? Não é para ser o fim de tudo, né, cara? Ela é um meio, cara. Um meio de condução até Deus, um meio de condução da igreja, um meio de manter aquilo que Jesus disse, né? Que precisa ter ordem e decência. Então, acho que a liderança é muito isso, cara. E ela é regida por, no caso, igual nós mesmos aqui, por uma construção de fé, ela é regida por algo que governa a gente. Então, não é uma decisão só dessa maneira. E, assim, quando a gente constrói, até o Douglas fala isso, cara, quando a gente constrói um caminho seguro para as pessoas que estão ao nosso redor, muitas coisas, cara, flui. Porque tem tantas pessoas, cara, que às vezes não são líderes, são membros dentro da igreja, que não exercem algum tipo de cargo, né, e tal, específico, mas que são tão inteligentes, cara, que tem tanta ideia qualificada. E quando você constrói esse caminho de uma liderança autoritária, né, possessiva, essas pessoas não conseguem se expressar. E aí você perde, cara, aquele talento que Deus depositou na vida daquela pessoa, né, cara? Igual eu sempre falo, aquela uma coisa que ela carrega, né, cara? Você deixa de desfrutar daquilo. Agora,
quando você vive no meio de uma liderança, aonde que a gente ouve, porque as pessoas vêm falar com a gente, às vezes até coisa absurda, coisa que você fala, nossa, tipo, isso aqui não tem como fazer. Mas nem por isso a gente deixa de ouvir, nem por isso você deixa de falar, nossa, bacana a ideia, ó, talvez não seja o tempo nosso, a estação que a gente está vivendo para isso, né? Mas, quem sabe, uma outra vez, um tempo, vou guardar essa ideia aqui, um dia pode ser usada ela e tudo mais. E isso é uma coisa difícil, cara. Então, assim, você não ter liberdade para você conversar com as pessoas que foram colocadas por Cristo para apontar o caminho até Ele, ou para se expressar perto dessas pessoas, cara, não faz sentido isso. Exato, sabe? cara. Então, assim, eu vejo que o líder, ele está sujeito a cair, como a gente viu aí, ele está sujeito a falhar, né? Ele não é um super-herói igual a Cris mesmo, a gente conversava sobre isso, ela sempre falava muito isso, nossa, eu não consegui entender às vezes, né? Pessoas que foram colocadas para ser referência da gente, às vezes tá errando dessa maneira, e eu sempre falava para a Cris, eles são homens, são pessoas, são humanos, cara, sabe? E a gente vai liderar um dia e a gente vai viver isso também, sabe? E a gente precisa entender isso. É lógico que a gente não vai usar da nossa humanidade para falhar, né? Mas a gente vai estar amparado biblicamente, a gente vai estar amparado de pessoas. E aprender com esses próprios erros, Isso, né, cara? aprender com os erros da gente, com os erros que a gente vê, Dos outros, né? é. Da gente olha as pessoas, a gente vê acontecendo e você vai, poxa, nossa, isso aqui eu preciso tomar cuidado, né? A gente vê o próprio Pedro, um homem cheio, né, do Espírito Santo, um homem de Deus, cara, foi, né, o primeiro pastor presidente da igreja, né, cara, o primeiro líder, cabeça da igreja ali, e falhou, né, e soube reconhecer, né, até mesmo quando estava para fazer o envio de Paulo e Barnabé, lá houve uma questão, né, ele chamou, todo mundo reuniu, eles falaram o porquê disso, e eles oraram, e então Pedro entendeu, né, não, cara, é isso, precisa acontecer isso, depois da própria, né, do descer do Espírito Santo, Deus falando para ele, Pedro, tem que pregar pra gente, não, Senhor, como é que eu vou, né, comer algo que é impuro, ele usa ali né, uma espécie de uma parábola, a visão dos animais, né, dos sonhos ali e tal, e ele fala, então, para poder entender. Então, isso mostra pra gente que por mais que a gente, às vezes, Deus separa alguns líderes com as qualidades ali que Paulo cita, né, para Timóteo, ainda assim, tem situações que a gente vai precisar de alguém alertando a gente, né, cara? A gente vai precisar daquilo que a outra pessoa tem para um capacitar o outro. É aquilo que a gente sempre fala dos 5 ministérios aqui, né, cara? A importância desses ministérios está em evidência dentro da igreja, porque não é por causa de alguém carregar um ministério evangelístico que ele vai estar sempre certo naquilo que ele está fazendo. Às vezes ele vai precisar de um mestre dando uma direção, né, ensinando algo mais básico, mais bíblico e tal, um profeta apontando o caminho, porque não é só vamos fazer um evangelismo. Entendeu? Na onde? Azar, qualquer lugar. Não é só isso, entendeu? Acho que é um lance assim de coordenado. Deus trabalha dessa maneira. E acho que essa que é a importância da gente meio que reconhecer algumas coisas, entender algumas coisas, porque senão... a gente sempre vai ser edificado por aquilo que a gente não tem. Cara, cara, quando trata de dons e ministério na Bíblia, cara, você só tem uma coisa, ou duas, sei lá, mas tem um corpo inteiro na igreja que tem coisa que você não tem. Então você sempre vai ser edificado por um dom que não é seu, entendeu? Que tá vindo de outra pessoa, que tá vindo... E esse trabalho mútuo, assim, é o que, como você diz, né? Fortalece a igreja. E aí, se tratando de liderança, a mesma coisa, cara. A mesma coisa, né? Assim, pra gente já ir resumindo, né? Cara, quando um líder cai, cara, né? Primeira atitude é querer restaurar o pecador, cara. Restaurar o filho. Né, cara? É o filho ali que não é desejar sangue, não, é repreender e restaurar. Se ele não quiser se arrepender do pecado, aí nós abrimos mão. No sentido de que, cara, tem certeza? Né? O próprio Jesus conta isso, né? Se ele não se arrepender, você leva tudo. Senão você tem que tratar como publicano. Porque, como pecador. Leva um outro irmão junto. Leva junto, mostra a importância. Quando erra, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é aquilo que Jesus falou da mulher adulta, né? Quem não tem pecado? Então atira a primeira pedra. Então não é só a pessoa errou, todo mundo prepara para apedrejar. Se esse sistema funcionasse, aí tava aí até hoje, né? Até hoje, tava cheio de gente caída, apedrejada por aí, né, cara? Talvez até haja mais pedra, também, haja pedra. Então, haja pedra. Sabe? Então, assim, começa por isso. E aí, tá, beleza. Não vamos atirar a pedra. Aí é o lance que você tá falando, né? Vai até a pessoa, irmão. Cara, aconteceu isso, como é que não vamos fazer? Vamos lá, vamos... né? Eu não quero mesmo. Chama mais um, vamos nós dois lá. Tal. Não quero. Aí você diz, né? Trato como publicano. Agora, se a gente foi, conversou, tal, e quer aquela mudança, poxa...
Mas uma coisa assim, que é necessário para tudo isso acontecer, cara, é o que a Vivi pergunta, cara. É você conseguir ser capaz de amar o próximo, cara. Porque se não for capaz disso, cara... Mesmo que você tente, não vai dar certo. Não vai dar certo, né, cara? Você vai, vou fazer porque tem que fazer. Tem que fazer porque tá na cartilha, né? Tá mas você entende ali, cara, Paulo tá falando que a lei de Cristo, né? Como que eu vou cumprir a lei de Cristo? Aí ele diz ali que quando a gente vê algum irmão surpreendido de pecado, nós devemos restaurá-lo com mansidão. E aí cuide, porém, para que ninguém seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpra a lei de Cristo. Então existe uma lei, né? O pessoal fala, não estamos debaixo da lei, né? Estamos debaixo da lei de Cristo. E o que é a lei de Cristo? Basicamente, é tudo aquilo que Jesus ensinou e que ensinou os apóstolos para a gente aprender. Então isso é a lei de Cristo. Então, e aí o Paulo, ele resume aqui. Pega os fardos dele, carrega, cara. Alguém caiu em pecado? Restaura com mansidão. Restaurar, e ele coloca um adjetivo para essa restauração, que né, é com mansidão. Com mansidão. Que chegou vou restaurar ele na bala. É isso. Pegar um chicote. Né? Exato. Calma, restaura, trabalha. Às vezes é o tempo, às vezes não é rápido. Em tudo isso, o amor é o tempero do negócio, né, cara? É o que faz a coisa acontecer segundo a vontade de Deus, né? Então, eu acho que para responder essa pergunta, cara, né, o que fazer quando um pastor cai, então todos esses pontos que a gente trabalhou aqui, cara. Porque cada situação como que a pessoa vai reagir, mas em tudo, a liderança ou aqueles que vão trabalhar nesse caso amar aquele pecador que caiu. Restaurar o filho, cara. Sim. Legal isso. E entendendo que todos somos pecadores, independente Exato, cara. Né, do que aconteceu. Exatamente. Beleza, galera? Então, basicamente é isso, tá? Que vocês possam trazer isso pro coração seus. É uma situação difícil, né, para muitas pessoas, mas é necessário dentro do reino, né? Afinal de contas, nós fomos perdoados, né? Nós somos perdoados. Então, a gente começar a olhar primeiramente pela ótica de Cristo, antes da gente ser decisivo ou incisivo em algumas decisões que a gente vai tomar, tá? Pensar dessa maneira. Não cai nessa murmurinho que acontece na internet ou nessas outras coisas, não. Faz o que a gente está mostrando, vai para a Bíblia, né? Vai buscar recurso, busca discipulado, busca compreender, porque é aquilo que Jesus disse, né? Com a mesma medida que você medir, é onde medir vocês também. Tá? Então pense nisso. E nós precisamos ser muleta na vida das pessoas, nós precisamos ser essas pessoas que são mãos estendidas para aqueles que querem viver uma restauração e uma transformação. Beleza? Então, meu irmão, compartilha esse vídeo, curte, comenta, leva para frente essa mensagem, porque é muito importante isso, tá? Da gente aprender e crescer nisso, tá bom? Não deixa de fazer isso aí, de curtir, comentar, de participar junto com a gente aí, de se inscrever, de estar junto. E é necessário. E se você é uma pessoa que, sei lá, de repente viveu alguma situação como essa aí, tem vivido alguma dificuldade como essa, né? Tamo junto aí, entra em contato, nós estamos aí para conversar, meu irmão. Exato. É isso aí, é discipulado, né? Família de Cristo, é reino, né? Tamo junto, é ou não é, Alan? É isso aí, com certeza. E assim a gente vai caminhando até chegar na Nova Jerusalém. Com certeza. É o nosso alvo. É isso aí, amém? Pessoal, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Não perca os próximos episódios, né? 3D Podcast. Vamos ir surfar nessa onda do discipulado. Meu irmão. Falou. Tamo junto, hein?